Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor prefeito, que me recebeu muito bem, eu agradeço, doutor Wilson Almeida Lima, cumprimentar aqui o presidente da casa, senhor vereador Eduardo Lara, todos os demais vereadores, meus colegas aqui de mesa, cumprimentar especialmente o vereador Diego França, que foi quem fez o convite, foi até a Assembleia, na verdade, para tratar de outras pautas, né? E me presenteou com um livro aqui da cidade, e conforme fomos conversando, o assunto surgiu, e por isso é que eu estou aqui. Cumprimento a minha colega Mônica também, independentemente dos posicionamentos, todos os senhores que aqui estão, tenho certeza que cada um com a sua perspectiva, né, busca o melhor para Iguape, o melhor para a região. Sei que essa questão ela atinge mais de um município, né? Não é um assunto que se restringe a Iguape, está aqui o doutor Marcelo, falando de outras áreas. E o que a gente tem que refletir, na verdade, Iguape é um caso, né, sem diminuir, tá? Mas dentre outros tantos casos que ocorrem no Brasil e que vão ser impactados, né, pela discussão que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que finda sendo uma discussão extremamente, muito mais politizada do que jurídica, né? Politizada, ideologizada, né? As pessoas que me antecederam deixaram isso bastante claro. Ninguém aqui tem um problema, né, contra os indígenas, contra a permanência dos indígenas, contra a preservação da cultura dos indígenas, muito pelo contrário. O que está acontecendo é uma ideologização dessa questão e a construção de uma ficção de que as pessoas que defendem os seus direitos também são pessoas que discriminam as populações indígenas. Na verdade, se cria de maneira artificial um conflito onde ele não existe. E eu entendo, o senhor vereador, desculpa, como é o nome? Josemar, que essa dificuldade para ouvir as pessoas envolvidas, para vir aqui na ponta, é porque querem colocar no papel, né, como se fosse um conflito elitista, como se fossem as pessoas vulneráveis e as pessoas ricas, os proprietários, os donos de terra, né, os grandes fazendeiros. E não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece. Pode haver localidades em que a discussão sobre aquela terra se dá entre povos indígenas e grandes proprietários? Pode, mas a maior parte dos casos não é disso que se trata, né? São os povos indígenas, como bem disse o doutor Paulo, não é isso? Não por eles, né? Mas representando grupos que os instigam a criar situações em face de pessoas que têm pequenas propriedades, em regra são produtores de alimentos, muitas vezes, que acabam alimentando, inclusive, as famílias indígenas. Então, nós já temos situações no país em que essa dinâmica se concretizou, se perpetuou e causou um problema artificial onde ele não havia, né? O que aconteceu em Roraima, por exemplo, não findou por auxiliar nem os povos indígenas, nem os produtores locais que estavam naquelas terras há muito tempo, produzindo para si, para as populações dali e para as próprias famílias indígenas. Então, o que a gente tem que tentar recuperar, seja aqui, seja no debate nacional, porque o que está acontecendo aqui hoje está diretamente relacionado com o que está acontecendo no debate nacional, inclusive no Supremo Tribunal Federal. O que nós precisamos é recuperar o espírito da Constituição Federal. Lá nos primórdios, quando os juristas começaram a tratar dos direitos dos povos indígenas, e tinha todo esse romantismo, desse reconhecimento que são os povos originários, que nós temos que reverenciá-los, respeitá-los,
trabalhar, né, para que as culturas desses povos sejam preservadas, que as crianças possam seguir aprendendo o idioma, que haja espaço para escolas locais. Eu tive a oportunidade de visitar, inclusive, em outros países, povos originários. Eles têm, inclusive, tribunais, sabe? Tribunais conforme as suas regras. Então, eu sempre fui uma grande defensora da cultura indígena e tem toda uma filosofia dessa conservação. Então, houve todo um trabalho jurídico para mostrar que a gente tem que reverenciar esses nossos precursores. Quando a Constituição Federal de 88 é promulgada, ela é promulgada com esse espírito. Quando diz assim, olha, naquele ambiente onde tem populações indígenas, onde elas vivem conforme a sua cultura, conforme as suas regras, em regra, ambientes naturais, né? Ambientes onde elas fazem parte da conjuntura natural do próprio ecossistema daquele local. Esses povos indígenas não serão expulsos da sua localidade. Foi uma norma que veio para garantir que esses povos não seriam expulsos dos locais onde eles estavam, né, seguindo toda essa filosofia. Eis que esse espírito da Constituição Federal ele passa a ser alterado ao longo do tempo por questões ideológicas, questões partidárias, de polarização, e dentre outras, e começaram a trabalhar o tal do marco temporal como 88 de uma maneira assim linear. Então, alguns interpretam que para você reconhecer seria necessário que a demarcação tivesse sido feita até 88, que é uma linha de ideia que é sustentada, e outros que 88 não tem importância nenhuma, de forma que se um grupo indígena chegou numa localidade em 2010, 20 anos depois poderia dizer que aquela terra é indígena. Tanto o argumento de que tem que estar demarcado até 88, né, ele não evidencia o espírito da Constituição Federal, porque você pode ter povos naturais de uma área e o processo pode ter demorado demais. Então, tanto essa coisa assim do marco temporal, olha, tem que estar reconhecido até 88, de certa forma, não representa o que diz a Constituição, como sustentar que aquele espírito constitucional não quer dizer nada e que os povos podem ter chegado em 2002, 2003, 2010, 2020 e que porque em 1500, né, o Brasil era dos povos indígenas, a terra vai ter que ser reconhecida. Então, assim, o debate que a gente faz aqui hoje, ele é de uma profundidade muito grande. E ele é de uma importância, não só para Iguape, não só para o entorno, mas para o país. Porque o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, né, eu digo isso aqui, não estou deputada, né, não sou deputada, eu estou, mas como professora de direito, como uma estudiosa do direito constitucional, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não tem respeitado o espírito da Constituição nos seus muitos julgamentos. Então, nós corremos risco, sim, de ter um julgamento, vamos dizer assim, politicamente correto, mas pouco lastreado no espírito da Constituição Federal, e isso vai ter impacto no país inteiro, inclusive aqui. Eu cheguei um pouco antes, né, tive a oportunidade de andar aqui pela região, fui para a Ilha Comprida, a gente fez um tour com dor no coração por não poder ficar para passar o fim de semana, porque essa região é belíssima. O vereador Diego França, na companhia do vereador Benilton, eles também me levaram para ver uma parte, né, um pedacinho dessas áreas que estão sob discussão para fins de demarcação. E eu pude, né, numa breve visita, porque obviamente precisaria de muito mais tempo para poder olhar a área inteira, perceber que a localidade em que os indígenas estão estabelecidos, ela é muito pequena geograficamente e que o pleito se estende sobre uma área enorme, que avança casas grandes, médias e pequenas, casas de pessoas muito simples também, né? Então, que não é justo que essas pessoas sejam tratadas como elite,
como gente que discrimina, como gente que está contra os indígenas, né? Áreas eminentemente urbanas, como alguns antecessores destacaram, onde assim fica evidente a incompatibilidade de se sustentar que é uma área naturalmente de indígenas. Então, é artificial. O que se está tentando fazer, mediante esse processo de demarcação, é trazer uma ordem de cima para baixo, impor uma tal decisão, cortando artificialmente Iguape e as cidades do entorno. E nós sabemos, historicamente, não só no Brasil, mas no mundo, que todo corte artificial, além de ser antidemocrático e autoritário, tem reflexos na vida de todas as pessoas que foram alvo desse tal corte. Então, nós precisamos exigir uma participação democrática nesse processo, democrática. E o vereador tocou num ponto que vem me trazendo preocupação há muitos anos, tá? Eu estudo essa questão dos direitos indígenas por força do direito das crianças, dos adolescentes, do direito à vida. E o que eu venho percebendo nos juristas que construíram essas teorias todas para uma demarcação artificial de cima para baixo, independentemente dos grupos terem chegado tantos anos depois da Constituição, é que existe um interesse em criar um território soberano dentro do Brasil. Tá? Então, eu sei que o interesse primeiro, de quem está aqui é a questão do dia a dia, é a questão mais concreta. Olha, é a minha casa que querem levar, é o meu sítio, e os senhores têm razão de estarem preocupados com essa questão mais concreta. Tá? Como os indígenas também têm razão de saberem, meu Deus, e se não demarcarem, nós vamos poder ficar aqui. Eu fico muito tranquila e muito, assim, aliviada de ouvir de todas as autoridades aqui que não existe nenhuma ideia de querer tirar os indígenas daqui, porque são de Iguape, são de São Paulo, são do Brasil, e tem toda essa importância cultural que precisa ser respeitada e preservada. Mas existe uma intenção de estabelecer essas grandes áreas como terras soberanas dentro do Brasil. E isso me preocupa em termos, inclusive, de segurança nacional. Podem concordar ou divergir, mas, na medida em que eu estou nesse debate, eu preciso trazer um olhar, talvez um pouco mais distanciado, que é um olhar que eu trago desde a época, que eu nem pensava em me candidatar, com a preocupação, muito antes do impeachment, com a preocupação de nós perdermos a ideia de uma soberania nacional única. Eu, como sou professora de direito penal, vivenciei situações, de crimes ocorridos, e aí não importa se o indígena é autor ou vítima, mas crimes ocorridos dentro de terras que foram demarcadas como terras indígenas, e a autoridade policial não pôde entrar. Porque se entendeu que era um território autônomo e que era necessário ter uma autorização como se fosse um outro país. E eu estabeleci debates, inclusive em bancas de mestrado e doutoramento, com professores das mais diversas, e eles sustentavam que era assim que tinha que ser, e que queriam demarcar mais e mais para que essa tal nação autônoma fosse ainda maior. Então, eu fico preocupada, para além dessas questões mais concretas, mais próximas, com esse plano maior. Porque o separatismo no Brasil, seja ele qual for, ele fere a Constituição Federal profundamente. Nós somos um só povo, uma só nação. Tem divergências? Tem grupos que são mais vulneráveis, precisam ter uma proteção diferenciada? Sim. Mas nós não podemos abrir mão dessa ideia de uma única nação. E eu me preocupo quando vejo procuradores da República, quando vejo defensores da União, quererem estabelecer áreas flagrantemente artificiais
como territórios indígenas, né? E são pessoas que comungam dessa ideia de que nós não somos uma única nação, uma única soberania, e que esse é um valor a ser preservado. Tá? Então, eu queria, né, me colocar à disposição para participar desse diálogo. Eu vou, não quer dizer que eu vá conseguir, porque da mesma maneira que ignoram, né, o prefeito, a Câmara, provavelmente vão me ignorar também, mas pelo menos eu vou tentar. Eu vou oficiar a FUNAI, eu vou oficiar o Ministério da Justiça, porque nós não temos... O deputado estadual, a colega está aqui, não me deixa mentir, o deputado estadual não tem poder de requerer informações para autoridades federais. Tá? Nós fazemos esses requerimentos para as autoridades estaduais e, não raras vezes, somos ignorados. Aí eu reitero, às vezes vem uma resposta genérica, a gente fica frustrado, mas nós temos que fazer o nosso papel. Eu vou oficiar porque eu quero entender, né, o que eles estão pensando para Iguape, o que eles estão pensando para essa região, o que eles estão pensando para o povo caiçara, para os povos indígenas, que muitas vezes são instrumentalizados e que podem acabar prejudicados nesse processo todo. Tá? Então, eu vou oficiar, vou buscar essas autoridades e vou solicitar, sempre de maneira respeitosa, que esse processo se torne público. Porque o que o doutor Marcelo me revelou aqui no início da nossa reunião, não é possível que ele, na condição de procurador, não saiba se os títulos de propriedade estão no processo. Que o prefeito não saiba se os ofícios que ele encaminhou, os documentos que ele encaminhou, foram ou não anexados. Se alguém leu. A principal garantia que nós indivíduos, nós cidadãos, os advogados que estão aqui à mesa, a principal garantia que nós temos numa democracia é a garantia da motivação. Mas para saber se uma decisão está motivada, nós temos que ter certeza de que todos os argumentos foram considerados, que os documentos foram analisados, que as sustentações foram ouvidas ou lidas. Se o processo é sigiloso, sem justificativa para tanto, como é que os indígenas podem confiar se amanhã a decisão eles entenderem que é contrária a eles? Como é que os não indígenas que aqui estão podem confiar se a decisão for contrária a eles? Então, eu vou solicitar, não sei se vou conseguir, né? Mas tenho em mim uma apoiadora dessa causa. Que causa? A causa de tratar o povo brasileiro como um único povo, né? Os brasileiros que residem em São Paulo com a mesma dignidade e buscar caminhos não para criar conflito entre quem vive em Iguape, mas para criar um ambiente de harmonia e conciliação. Tá? Seria isso, eu quero mais ouvir do que falar. Eu agradeço muito a honra de estar aqui e a oportunidade.